Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais algumas notícias aqui, né, sobre o nosso Flamengo. Marcos Braz deu entrevista coletiva lá no CT do Ninho do Urubu, né, falando sobre Vitor Pereira e sobre reforços, né, que possa chegar no Flamengo para ajudar o Flamengo durante essa temporada, né, de 2023. Então vambora reagir aqui mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo e a fala do Marcos Braz sobre Matheus Uribe, Vitor Pereira e reforços para a temporada, né. Então vai deixando seu like e a sua inscrição para ajudar o canal, créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição, créditos, e vambora para o vídeo que o Marcos Braz abriu o jogo sobre reforços e a situação do Vitor Pereira. Ele caia, ele vai ser demitido ou não, né? Tamo junto e vambora pro vídeo. Este sábado, Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do clube, concedeu entrevista no Ninho do Urubu. Falou, por exemplo, sobre o futuro do trabalho do técnico Vitor Pereira e também do interesse pelo volante colombiano Matheus Uribe, da seleção colombiana, inclusive. Tem outros times de olho também no Uribe. Confere só. A permanência do Vitor Pereira depende do resultado aí da final do Campeonato Carioca? O Vitor Pereira é o técnico do Flamengo. Tá trabalhando aí, foi contratado para a temporada inteira. Como é que está essa situação do Matheus? Você falou que procede, então... É um desejo do Flamengo, não é fácil, por mais que ele tenha um contrato até o meio do ano, mas existem outros clubes europeus e o Flamengo vem tentando ajustar com o empresário, com as pessoas envolvidas, para que a gente possa conseguir esse jogador para ajudar a gente aí durante 3 anos, 4. José Elias, quer dizer que o Vitor Pereira foi contratado para a temporada. Isso é um sinal de que ele está garantido no cargo se perder para o Fluminense? Não. Quando o dirigente vem e fala assim, não, está garantido, está tudo tranquilo, olha, calma, vamos esperar, porque o resultado dos jogos contra o Fluminense, eu acho que caso a perda do título para o Fluminense vai pesar muito. Vai pesar muito para o Vitor Pereira e eu não acredito que ele deva permanecer. A rejeição já é uma rejeição grande por todos os resultados esperados, né, pelos torcedores flamenguistas. E os títulos perdidos. E os títulos perdidos e a forma como o time vem jogando, né? Não dá para você dizer agora em março, já comecinho de abril, que não conhece o time ou que você está procurando o time. Ele enfrentou o Flamengo ano passado com o Corinthians 4 vezes. Né, duas vezes pelo Campeonato Brasileiro, 2 vezes pela Copa do Brasil e 2 vezes pela Libertadores. Eu acho que até mais pela Libertadores. Então, assim, não dá para dizer que você não conhece. Ele estudou, ele sabe, ele planejou para jogar contra o Flamengo e agora ele tem essa dificuldade. Às vezes não é muito fácil, né? Porque quando você precisa... uma coisa é destruir, como ele jogava com o Corinthians, outra coisa agora no Flamengo você precisa construir, né? E a construção muitas vezes ela é mais complicada, porque do outro lado tem um adversário que sabe os seus pontos fracos e fortes. E o Vitor está provando disso. Ele não tem, está provando o próprio veneno, ele não encontrou ainda o equilíbrio entre defesa e meio campo. O ataque do Flamengo, pela qualidade que tem, por si só, eles decidem os jogos. Né, o Gabigol, eu acho que o Gabigol está fora de posição ainda. Né, o Gabigol não é meia, o Gabigol é finalizador, o Gabigol é um 9. E ele está jogando como um meia. Para jogar como um meia, eu prefiro o Everton Ribeiro. O meio-campo não sabe se é Gerson, se é Vidal, se é Thiago Maia. Defesa 3, ele já testou praticamente todos os jogadores dessa posição nessa defesa 3 e mesmo assim ele tem dificuldades. Por isso que eu acho que se perder o título para o Fluminense, ele deve sair. É impressionante como o Carioca ganhou muita importância em função dos títulos perdidos. Se tivesse vencido, por exemplo, a Recopa e a Supercopa, chegaria com outro clima para essa final do Campeonato Carioca. E é uma coisa interessante assim, né, Xará? Porque ele pode consolidar o trabalho do Fernando Diniz e dar realmente para o Fernando Diniz aquela história, encerrar aquela história, precisa ganhar um título importante para se tornar um grande treinador. Eu já acho o Fernando Diniz um ótimo treinador, um grande treinador para o futebol brasileiro. E, ao mesmo tempo, com uma derrota, pode significar a saída do Vitor Pereira, para você ver o tamanho que virou essa decisão. É verdade. Vamos para as Minas Gerais. Para a gente começar falando desse Fla-Flu e da importância do Arrascaeta para o Vitor Pereira. Mas é um Arrascaeta que vem sentindo essas dores no pubis desde a temporada passada e agora ainda tem essa lesão de adutor.
cada vez mais esses problemas físicos vão atrapalhando também o futebol do uruguaio. Kfouri, boa noite. Sim, boa noite, Marcela. Boa noite, Felipe, Gustavo. Uma ótima noite a todos. A importância é gigantesca, né? Ele é um jogador crucial. Para o Flamengo, seria para qualquer outro time no qual ele estivesse. Aqui na América do Sul, um jogador muito diferente. A gente elogia o De Arrascaeta há muito tempo, desde que ele joga no Cruzeiro. E ele é um cara muito bom. E ele é diferente do que tem por aí. Outro dia, aqui na discussão sobre o noticiário aqui em São Paulo, anteontem, se falava sobre o Renato Augusto e a impossibilidade de substituição desse jogador. Também não há uma substituição para o De Arrascaeta no elenco do Flamengo, nem aí, se alguém procurar, mesmo com bastante bala, vai ser muito difícil encontrar. E ele vem sofrendo com essa questão de dores no pubis, aí mais recentemente um problema muscular. E a questão do pubis não é nova, né? Na segunda parte da temporada do ano passado, ele já era um jogador limitado em treinamento e em jogos por causa disso. E esse é um problema que muitos jogadores têm, atrapalha demais, é muito chato, é muito incômodo, impede de treinar e, obviamente, de jogar. E ele emendou a temporada difícil que o Flamengo teve, porque o Flamengo teve que acelerar, né, no segundo semestre para ganhar a Copa do Brasil, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Sim, boa noite, Marcela, companheiros, boa noite ao fã de esporte. Em condições normais, o ideal seria o Flamengo preservar o Arrascaeta agora, mesmo sendo uma final. Seria o Flamengo não precisar colocá-lo a todo custo. Porque o mais importante não é o agora, o importante é a temporada. E o Flamengo corre o risco, porque o Arrascaeta é um jogador que tem essa questão do pubis comprometida seguidas vezes, então é um ponto sensível no corpo do Arrascaeta, do uruguaio. Então não era para o Campeonato Carioca ser um momento de você pensar em colocá-lo no limite ou não. Mas como a temporada transformou o Campeonato Carioca numa Champions League para o Flamengo, devido ao fracasso nas competições anteriores, o Arrascaeta virou uma peça importante. E aí tem outro ponto sobre o Arrascaeta, porque assim, antes da atual temporada, ele sempre foi tratado como um jogador indispensável, mas tinha ao lado dele, o time tinha mais jogadores parecidos com ele para tentar jogar. O Everton Ribeiro era titular do Flamengo, o time jogava com mais gente à frente. A partir do momento em que o Vitor Pereira determina que para esse instante da temporada o Flamengo não comporta dois jogadores criativos, o Flamengo passa a depender ainda mais do Arrascaeta. Então, assim, para um time que tem um meia só, né, com essa característica jogando, e esse meia está limitado, é um problema ainda maior. Se fosse o Flamengo que jogasse com um quarteto, todo mundo livre, leve e solto, perambulando com a bola, aquele show maravilhoso, ele sempre foi um cara indispensável, mas seria menos traumático pensar em perdê-lo. Para esse Flamengo, que já não é organizado ofensivamente, já não é um time tão forte ofensivamente quanto a qualidade dos jogadores sugere, e que tem um meia só, porque o técnico precisou montar um time competitivo mais do que brilhante, pensar na limitação do Arrascaeta é pensar em aumentar os problemas do Flamengo. Sim. Ele fez um grande jogo no ano, que foi o jogo em que ele teve liberdade para jogar, quando o Barbieri não tirou o Rodrigo da marcação do Arrascaeta. No mais, ele tem um ano bem abaixo, um começo de ano bem abaixo do que ele não sei como será contra o Fluminense, mas é um jogador que merece ser olhado com cuidado pelo Flamengo, porque a temporada é muito longa. O André, o Flamengo tem um grande elenco, mas peças fundamentais já tiveram más fases ou lesões, no caso do Bruno Henrique, ficar muito tempo. O Flamengo sempre conseguiu dar um jeito de driblar essas adversidades. Se o Gabigol ficasse algum tempo, isso foi bem raro, ele ficar sem fazer gols. E quando ficou, tinha o Pedro. O Arrascaeta é a prova definitiva, é o jogador que o Flamengo vai ter, porque isso já ficou sem ele, mas por fatias muito pequenas, e quando ficou sem ele, inclusive na final da Libertadores do Palmeiras, que ele jogou baleado, a gente viu a falta que fez ele estar 70%. Você acha que isso é definitivo? Os outros deu para dar uma driblada, uma maquiada, e ele talvez não seja possível? O Renato sente muito isso. Lembra quando o Renato ficou sem o Arrascaeta? Foi quando caiu. O Flamengo quando cai. Exatamente. A gente sempre, quando fala dessa época, precisa lembrar que hoje se sabe o que acontecia no departamento médico do Flamengo naquele período, com os jogadores que tinham lesões e não se recuperavam, e demoravam muito para voltar ao gramado. E a gente não está aqui para defender nem atacar ninguém em pesos diferentes, mas a leitura sobre o que aconteceu com o time do Renato Gaúcho, que depois daquela derrota na final da Libertadores deixou o Flamengo, era uma naquele momento e tem que ser outra a partir
das informações que se tem sobre o estado de coisas, principalmente no departamento médico, que era uma coisa incompatível com um clube do porte e das ambições do Flamengo. Mas tudo isso colocado, o problema com a substituição do De Arrascaeta é que não há um jogador com algumas, que reúna algumas das características dele. Você não pega o pacote. Se tivesse um jovem na base do Flamengo que jogasse de forma semelhante, você poderia investir nesse jogador, dar a ele mais tempo, enchê-lo de confiança e acreditar que um dia ele poderia assumir esse lugar. Mas não tem. E não tem em outros lugares também. Ele é um jogador muito peculiar. Ele, às vezes, passa a impressão de ser um jogador que olha demais o jogo e participa de menos, mas, na verdade, ele está pensando no que fazer, porque ele tem uma leitura que os outros não têm. Então, faz parte da maneira desse tipo de jogador atuar, que é tentar entender aonde está o ponto fraco do adversário, aonde está uma mudança na forma de marcar. E ele tem o passe que nenhum jogador tem, ele tem uma finalização de altíssimo nível, como ele mostrou nesse jogo, em que ele teve um pouco mais de liberdade contra o Vasco, e ele é um jogador que condiciona o adversário. Porque tem isso também, né? Quando você tem um cara que vai jogar e o adversário já pensa nele na véspera, esse adversário já está condicionado. Quando o De Arrascaeta não está, o adversário fica um pouco menos preocupado desde o dia anterior. Vamos agora falar do... Então é isso aí, nação. É aquilo que o Marcos Braz falou, né? Vitor Pereira, ele foi trago para o Flamengo para a temporada inteira. Mas esse ponto ali que o Zé ali falou, eu concordo com ele, né? Caso o Flamengo não vence ou não conquiste, mesma coisa, né? Caso não conquiste o Campeonato Carioca, na minha visão, que é a mesma visão do Zé ali e de muitas pessoas aí, o Vitor Pereira caia. Ah, mas deve falar, pô, só 4 meses de trabalho sim, entendeu? Lembrando que a gente sabe que o Vitor Pereira ele não caiu nas graças da torcida. Querendo ou não, do jeito que ele saiu do Corinthians, veio pro Flamengo, querendo ou não, trouxe alguma ruga, bem pouca, mas trouxe. E aquilo, essas percas de títulos em sequência. Título porque no Mundial nem chegou na final, né? Então não vou dizer perder título na final. Mas foi um vexame maior ainda por nem chegar na final, né? Então essa sequência de derrotas em jogos importantes, isso acaba jogando uma pressão absurda em cima dele, né? Lembrando que o Vitor Pereira vem com um salário altíssimo, né, no Flamengo. Então é aquilo. A situação do Vitor Pereira, fora que o Vitor Pereira... As entrevistas do Vitor Pereira é sempre com desculpa, né? Ele sempre querendo dar uma desculpa em relação ao tempo de trabalho, sei lá o quê, porque o time não tá conseguindo apresentar um bom futebol, então o Vitor Pereira se esconde muito em relação à desculpa e o curto prazo de tempo de trabalho, né? Mas caso não conquiste, eu acho que vai ser demitido sim. O Marcos Braz também chegou a mencionar ali sobre o Uribe, né? Óbvio, o jogador está em fim de contrato lá com o Porto de Portugal, mas é um negócio difícil, né? Toda negociação é um negócio difícil, né? Espero, caso o contrato dele acabe lá, ele venha para ajudar o Flamengo, mas ele só deve chegar no meio do ano, ó, caso venha, né, para o Flamengo. E a última aí, eles falam sobre o Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador que não tem comparação. O único jogador que poderia se assemelhar da base, como o André Kfouri, ele tinha esquecido o nome dele, né? Como o André Kfouri mencionou ali, era o Matheus Gonçalves. É um excelente jogador, canhoto, e tem ótimos passes, né? Visão de jogo também, né? Só que é muito novo ainda, né? Jogou poucas partidas pelo profissional, então dar essa responsabilidade em cima dele, ele substituiu o Arrascaeta, essa função acho que é uma pressão muito desproporcional para um jovem jogador, né? Que ele não poderia até queimar o jogador, né? Então eu falei, eu teria que ir no mercado mesmo para tentar alguém, mas acabou não acontecendo. Poderia ser o Quinteiros, aquele que foi lá pro Júnior Barranquilla? Poderia, mas acabou não vindo, né? Então eu acho que o Quinteiros naquele momento seria o melhor, seria o jogador, vamos dizer assim, ideal para ser reserva do Arrascaeta, né? Então, Flamengo sem Arrascaeta é um Flamengo que não consegue criar muitas jogadas, né? Quando tem o Everton Ribeiro para substituir, né? Até que vai, mas quando
o Everton Ribeiro tá mal e sem o Arrascaeta, aí fica muito difícil. Lembrando, como o André também falou, que não existe jogador no futebol sul-americano com as características do Arrascaeta. Não tem. Se tivesse, falei, eu já tinha ido atrás, né? Simplesmente assim, né? Como volto a dizer, Quinteiros era uma boa, mas o seu recente alto número de lesões, né? O sobrepeso também, então acabou o Flamengo não acertando com ele, né? Então, esse Arrascaeta. O Flamengo sem Arrascaeta perde muito, principalmente nas criações ali. Mas esse problema do público do Arrascaeta, o cara tem que se afastar para cuidar logo, porque até quando ele vai ficar fazendo tratamento paliativo para cuidar desse problema de pubis. Ah, tem um jogo ali, eu vou cuidar, beleza. Aí passa no próximo jogo, sente. Aí fica 2, 3 jogos afastado. Então, se for pra ficar um tempo, 2, 3, 4 meses afastado, fica para cuidar logo e aproveitar que a temporada ainda tá apenas no início, na minha visão, né? Então é isso aí, tamo junto. Deixe seu like aí, a sua inscrição para ajudar o canal. Seu like é bastante importante. E é isso aí, valeu!